livro Forças Misteriosas que Atuam sobre a Mente Humana, capítulo 2. A natureza do hipnotismo. O hipnotismo tem atraído a atenção de parte do público em geral, em um grau tão intenso quanto o assunto das viagens espaciais e o desembarque na Lua. Contudo, se estas viagens excitam a curiosidade do mundo todo, os raros e misteriosos fenômenos produzidos pelo hipnotismo tocam a vida humana muito mais intimamente, uma vez que são problemas que estão relacionados com o corpo e a mente, e, portanto, diretamente com a saúde e a felicidade. Antes de prosseguir, devemos tentar definir aquilo sobre o que estamos falando. Infelizmente, começa aqui o nosso primeiro problema. Encontramos uma séria dificuldade que, como veremos mais tarde, tem profundo significado. Descobrimos que não há uniformidade nas definições do hipnotismo. E nenhuma definição adequada é possível, pois o hipnotismo lida com forças que não entendemos. O Dr. Isaac Gubel, antigo presidente da Sociedade Argentina de Hipnoterapia, numa tese defendida em Santiago, Chile, declarou: realmente uma definição matemática de hipnotismo é impossível, pois cada escola tem sua definição própria. Não obstante, podemos dizer que ele tem relação com a condição psicossomática caracterizada pelo aumento de sugestionabilidade e o estreitamento da consciência, focalizando sobre uma ideia sugerida pelo operador. Outro estudante do hipnotismo, D. H. Rawcliffe, disse: o hipnotismo é, de fato, meramente um método particular de induzir um elevado estado de sugestão no indivíduo. O indivíduo profundamente hipnotizado pode ser levado a experimentar toda espécie de ilusões. Ele pode ser compelido a realizar as ações mais absurdas e irrazoáveis. Pode ser induzido a assumir uma personalidade totalmente diferente, a recordar fatos cuja existência haja esquecido há muito, cair num rígido transe cataléptico ou tornar-se insensível ao sofrimento. A escola de Pavlov, o cientista russo que originou a teoria dos reflexos condicionados, interpreta a hipnose como um fenômeno físico e somático resultante de uma excitação concentrada num ponto do cérebro, como a inibição ou supressão de todo o restante dos centros cerebrais. O ato de falar produz a excitação. Mas quando alguém estuda profundamente a teoria neurológica de Pavlov, inteira-se do fato de que, na maioria dos casos, ela pode explicar apenas limitados aspectos do hipnotismo. O Dr. E. F. Duprat, ex-presidente da Associação Científica de Hipnologia, escrevendo a seus colegas, advertiu: sugerimos ao leitor que pesquise entre as teorias atuais um fundamento científico para as técnicas do hipnotismo. E as modernas teorias incluem toda espécie de aproximação que alguém possa desejar, da psicologia à fisiológica. Uma eminente personalidade nos campos da medicina psicossomática e da hipnologia, o Dr. Franz Voulgiese, depois de declarar que a hipnose é um estado de consciência reduzida, expôs a teoria vasomotor, que explica o hipnotismo na base de que certas regiões do cérebro tornam-se desligadas. Ele diz que na hipnose, a atividade dos centros de controle do córtex cerebral é suspensa, especialmente nos centros da consciência superior, na região frontal. Deste modo, ele estabelece o fato de que a função da região frontal cerebral da pessoa hipnotizada é suspensa e sua consciência individual e força de vontade cedem lugar às da região frontal cerebral do cérebro do hipnotizador. O traço característico do estado hipnótico é a desconexão parcial das funções da vontade, resistência crítica e inibição da região pré-frontal do cérebro. No entender daquele médico, a falta de sangue no cérebro produzida pela diminuição do suprimento de sangue às veias capilares, que passam através dele, induz o estado hipnótico.
O que o Dr. Volgiese não explica, nem pode fazê-lo, é como, pelo mero falar, o operador reduz a circulação do sangue no cérebro. Mas ele mesmo pergunta noutra parte de seu livro, o que é o hipnotismo? Esta pergunta não é fácil de responder. A ciência não tem ainda logrado explicar que sono é. E mais adiante ele repete, o que é o hipnotismo? O que é sugestão? Embora sejam ambos conceitos psicológicos, cada pessoa os entende de modo diferente. Não há, então, definição precisa e uniforme de hipnotismo baseada numa compreensão completa do processo hipnótico. O Dr. Davi Guroto Costa, quando hipnotizador e professor da Faculdade de Medicina de Buenos Aires, escreveu que o mecanismo, a essência do hipnotismo, não tem sido bem estabelecido e será investigado por longo tempo. A maioria dos eminentes psicopatologistas que têm usado regularmente o hipnotismo no curso de seus deveres profissionais possui as ideias mais ambíguas sobre a teoria do assunto. Alguns cientistas têm tentado escapar do impasse, atribuindo todo o fenômeno da hipnose à sugestão. Sugestão, contudo, pode explicar apenas suas manifestações mais superficiais. Por outro lado, mesmo que alguém possa aceitar tal solução, uma explicação fisiológica de sugestão, há ainda um caminho muito longo a ser percorrido. Grande progresso em nosso conhecimento é exigido antes de esperarmos resolver este problema. Um esclarecimento completo da psicologia do hipnotismo está ainda por surgir, observa o mesmo autor. E não surgirá enquanto os psicólogos não compreenderem inteiramente todo o fenômeno da sugestão. Há considerável confusão de ideias sobre o tema do hipnotismo, mesmo entre os psicólogos. A despeito dessa nossa ignorância do complicado mecanismo do hipnotismo, as diferentes definições possuem considerável uniformidade no reconhecimento de uma condição básica caracterizadora do paciente. Todas as definições mencionam o estado de irresponsabilidade do paciente, sugestão mais ou menos completa à vontade do hipnotizador, conforme o grau de profundidade do transe. A razão própria individual, vontade e juízo próprios cessam de funcionar. O Dr. Gubel fala de estreitamento do campo do consciente. Pavlov menciona a inibição de todas as outras partes do cérebro. Dr. Volgiese aponta a substituição da vontade e consciência individual do paciente pelas do hipnotizador, ocasionando a separação da vontade, resistência, julgamento e inibições. Rockcliffe disse que um estado de relaxamento e sonolência rouba a energia mental do paciente, insensibilizando suas faculdades de crítica. O Dr. Spiteri, apoiado em suas experiências diárias como hipnotizador, declara que a condição do paciente hipnotizado é tal que a ideia sugerida é imposta através de um tipo de automatismo cerebral. Spiteri também indica que, no estado de sonambulismo hipnótico, a automação é completa. O organismo humano transforma-se em máquina, obediente à vontade do operador. Os hipnotizadores geralmente costumam proferir palavras para levar seus pacientes ao transe. Embora eles possam, às vezes, fazer com que seus pacientes fitem os olhos em algum ponto definido, como num objeto brilhante, de modo geral, a técnica consiste em atos baseados em ordens verbais. Numa atmosfera tranquila, fracamente iluminada, o operador continua a falar numa voz lenta, monótona, sugerindo ao paciente uma sensação de conforto, afrouxamento muscular, bem-estar, sono, até haver induzido um estado hipnótico no nível desejado. Esta condição pode ser conduzida a diferentes graus de profundidade, e os efeitos psíquicos e físicos produzidos variam segundo o nível obtido e os tipos de ordens que o paciente está em condições de obedecer.
Sob hipnose muito leve, o paciente apresenta relaxamento muscular, olhar fixo e pálpebras caídas. Na hipnose leve, as pálpebras e os braços e pernas tornam-se rígidos. Na hipnose média, estende a rigidez a todo o corpo e os movimentos são automáticos. Sob hipnose profunda, o paciente fica sob anestesia superficial, isto é, insensibilidade ao sofrimento. Ela também causa alterações na sensibilidade. Neste estágio, o hipnotizador pode fazer sugestões simples, a que o paciente atenderá ao sair do transe. São as chamadas sugestões post-hipnóticas. O paciente também pode ter alucinações, percepções de coisas que não existem na realidade, imagens visuais, sons, odores, gostos. A pessoa pode falar sem estar acordada. O hipnotizador pode agora causar amnésia parcial ou perda de memória. O quinto nível de hipnose é muito profundo, também chamado sonambulismo ou fase de entorpecimento. Nessa fase, o paciente pode abrir os olhos sem despertar. Pode ser acometido de complicadas alucinações e confusão entre sua própria imaginação e realidade. Pode haver movimentos involuntários de seus músculos e o hipnotizador pode dar sugestões post-hipnóticas mais complexas. Com a anestesia produzida sobre os níveis mais profundos do corpo, um cirurgião pode executar vários tipos de operações no paciente sem auxílio de qualquer elemento químico ou anestesias regulares. A amnésia é total. O hipnotizador também pode exercer controle sobre as funções viscerais do paciente. Em algumas limitadas apresentações práticas realizadas diante de seus colegas, o Dr. Spiteri, que ensina em classes de hipnotismo para médicos em Buenos Aires, demonstrou os seguintes efeitos em alguns de seus pacientes hipnotizados. Uma mulher tinha agulhas hipodérmicas enterradas em seu antebraço sem sentir a mínima dor. O doutor hipnotizou um homem de tal modo que podia tocar os olhos do paciente sem que este pestanejasse. Outro paciente perdeu a capacidade de falar. Uma pessoa teve o antebraço completamente anestesiado. O doutor produziu ilusões de tato, ordenando a um paciente que metesse a mão dentro de uma suposta bacia de água quente colocada ao lado de sua cama. Quando o paciente assim fez, embora ali não houvesse uma bacia, ele retirou a mão com um gemido, como se tivesse queimado. O doutor tomou um lápis e disse que era uma flor. O paciente pegou-o, disse que era um cravo, aspirou sua fragrância e comentou o aroma. Outro paciente viu um oceano inexistente. Um outro ainda soprou a chama de um castiçal que também não existia. O doutor disse a um paciente que, ao abrir os olhos, veria um leão dirigindo-se para ele. O paciente soltou um grito de terror e saltou para trás, e o médico teve de segurá-lo para que não caísse. Um paciente ouviu o ensurdecedor badalar de sinos. Outro sentiu picadas de mosquito. Um experimentou sucessivamente frio e calor. O doutor induziu um homem a tomar café morno, como se fosse cerveja refrigerada, e a seguir provocou uma regressão no nível de idade do homem, ao ponto deste escrever as palavras mamã, papá e nenê, com letra infantil. Ao descrever o estado de hipnose profunda, Spiteri diz que a face apresenta uma expressão de indiferença e visível isolamento psíquico. Pareceria como se o paciente se tivesse desligado de tudo ao seu redor, exceto a pessoa do hipnotizador, a quem se tornara totalmente submisso. Podemos, portanto, definir hipnotismo como uma técnica especial pela qual uma pessoa age sobre outra, de modo a produzir um estado de hipersugestibilidade, em que o paciente responde às ordens do operador cada vez mais completamente, à medida que o hipnotizador obtém níveis mais profundos de controle. O discernimento do paciente cessa de funcionar, o poder de sua vontade e a noção de ambiente desaparece.
e ele se torna advertido apenas da presença e da voz do hipnotizador. Finalmente, o controle do paciente por parte do operador se torna tão completo que ele pode induzir várias reações. Pode fazer que o paciente sinta frio ou calor, pode levá-lo a cantar, a rir ou chorar, pode fazê-lo sentir dor ou tranquilizá-lo e pode produzir reais mudanças fisiológicas no corpo do paciente, particularmente no coração e vasos sanguíneos, como também no aparelho digestivo. Um cirurgião hipnotizador pode até realizar algumas operações sem que o paciente sangre. Querendo demonstrar a um de meus estudantes estrangeiros, relata o Dr. Volgiese, como é possível acelerar ou retardar as funções cardíacas de modo muito impressivo mediante sugestão sob hipnose, eu poderia provar que em Laszlo, um de seus pacientes, eu poderia facilmente mudar a média de pulsações de 112 ou 30 em lugar dos 72 normais. De novo, o resultado é excepcional, mas eu era, por esse tempo, avesso a tais coisas. Sugeri-lhe que uma das chaves do meu chaveiro era um pedaço de ferro incandescido e esfreguei-a em seu braço. Poucos segundos depois, a pele atritada pela chave fria tornou-se um vermelho vivo, enquanto observávamos, sem tirar os olhos de sobre ele, um só momento. Se a hipnose reduz o consciente do hipnotizado ao nível necessário, o Dr. Volgiese comenta, é possível produzir nele irregularidades de sensibilidade, mudanças violentas em suas condições corporais, inclusive mudanças em seu sistema nervoso e nos órgãos internos, pulso, atividade intestinal, secreções. E, em alguns casos, até mesmo modificações no conteúdo do açúcar e do cálcio no sangue. Benedek foi bem-sucedido, como demonstrou em seu filme, em produzir hipertensão, aceleração de pulso, exsudação abundante, soluços e lágrimas, ao sugerir a uma mulher hipnotizada que ela estava numa sepultura. Segundos mais tarde, sugeriu à mesma paciente, sem qualquer transição, riso e bom humor com absoluto sucesso. Sugeriu-lhe que ela estava tomando água quente e sua temperatura subiu 5 graus. É mesmo possível contrafazer os efeitos de certas drogas poderosas mediante sugestão hipnótica. O Dr. Spiteri fala de uma pessoa hipnotizada que recebeu certa quantidade de ópio. Normalmente a droga produz constipação, prisão de ventre. Havendo-lhe então o hipnotizador dito que o paciente havia tomado pílulas laxativas, o ópio agiu como se fosse laxante. Quem pode ser hipnotizado? Para que se produza o estado hipnótico, é preciso que haja uma atitude de colaboração. O paciente deve estar disposto a ser hipnotizado, pois o hipnotismo demanda completa submissão, a entrega da vontade a outrem. E mais, o paciente precisa dirigir sua concentração num só ponto, com exclusão de todos os outros. As ordens do operador que produzem relaxação física, entorpecimento, satisfação, sonolência, etc. Pessoas, portanto, de mente forte, os que possuem boa capacidade de concentração, responderão mais facilmente ao hipnotismo. Por outro lado, é extremamente difícil hipnotizar uma pessoa mentalmente subnormal ou que sofra desordens psicopáticas. É difícil também hipnotizar crianças pequenas. Começando com aproximadamente a 6 anos de idade, a susceptibilidade ao hipnotismo continua boa até cerca dos 55 anos. Algumas pessoas resistem naturalmente ao hipnotismo. Como não colaboram voluntariamente ou se submetem, não podem, por isso, ser, em geral, hipnotizadas. Acreditam os operadores que entre 5% e 10% de todos os possíveis pacientes estejam nesta categoria. Legros e Bordeaux reuniram estatísticas sobre os níveis de profundidade do hipnotismo. Não é possível induzir em todas as pessoas os mais profundos níveis hipnóticos.
verificaram que 10% dos seus pacientes só eram possíveis de hipnose muito leve. 25% podiam ser levados a um nível entre muito leve e leve. 35% alcançavam um estado profundo e somente 25% chegavam ao completo estado hipnótico. O hipnotismo, uma das mais antigas técnicas conhecidas do homem, é praticado até mesmo nas áreas menos civilizadas do mundo. Os mágicos, os feiticeiros dos tempos antigos usavam-no e ele tem continuado em uso sob diferentes formas por orientais, como os iogues, derviches, faquires e cabalistas. Paracelso, no 16º século, tentou explorar os fenômenos do hipnotismo de um modo sistemático. Ele cria que a influência magnética das estrelas controlava todos os seres. O jesuíta M. Hell começou, perto do fim do século XVIII, a usar uma espécie de vara mágica feita de material magnético para efetuar curas. Foi, porém, Franz Anton Mesmer, um médico austríaco e originador da teoria do magnetismo animal, quem primeiro iniciou o hipnotismo em sua forma moderna. Ele cria que o mesmo fluido que compõe o universo compõe também o corpo humano e que constante equilíbrio deve existir entre os fluidos internos e externos. Manter tal harmonia parecia ser o meio de garantir saúde do corpo. Ele usava sua técnica hipnótica para balancear o equilíbrio fluídico. Praticando a terapia de grupo, ele reunia seus pacientes num aposento escuro e quieto e fazia-os assentar em torno de uma pequena caixa contendo bastões de ferro que Mesmer havia previamente carregado com seu pessoal magnetismo. Fazia-as tomar os bastões nas mãos e os pacientes, um após outro, caíam em transe hipnótico, passando por um estágio de gritos e crises convulsivas. Num preciso momento, a imponente figura de Mesmer aparecia, vestido num longo manto e armado com uma vara. Com a vara, ele tocava a qualquer que ainda não tivesse entrado em transe, produzindo neles um choque nervoso, de modo que entravam em estado hipnótico. O Marquês de Puysegur e o Abade Faria na França, Johann Gaspar Lavater na Alemanha, John Eliotson e James Braid na Inglaterra permanecem como figuras principais na prática do hipnotismo durante o século passado, como Charcot, originador da escola de Salpêtrière, e Leopold, o fundador da escola de Nancy. Hoje, muitos médicos eminentes e respeitáveis repudiam abertamente o hipnotismo e uma considerável maioria de profissionais de diferentes classes consideram-no com fria indiferença ou escárnio. Seja como for, ele está ganhando crescente favor em muitos países em virtude de sua prática por um grupo cada vez maior de médicos que declaram ter encontrado no hipnotismo uma notável instrumentalidade terapêutica. A publicação de muitos livros e artigos sobre o assunto tem ajudado a despertar um interesse nele. Alguns autores, no anseio de fazer o hipnotismo aparecer como inofensivo e isento de perigo, têm avançado uma definição de hipnotismo completamente falsa. Eles têm declarado que o hipnotismo não é nada mais do que um estado emocional em que relações interpessoais construtivas estão em operação, um estado natural em que cada um entra espontaneamente e dele emerge espontânea e frequentemente. Dizem, por exemplo, que a mãe, ao ninar seu filho para que durma, provoca um estado de hipnose. Quando o amigo fala com o outro e procura influenciá-lo, está usando hipnotismo. 3 médicos dedicados, praticantes do hipnotismo, entraram uma vez numa longa discussão com o autor, logo após uma palestra que acabávamos de apresentar a um auditório geral. Um deles argumentou que enquanto eu estivera falando com convicção, procurando levar o auditório à compreensão do assunto, estava a influenciá-lo
hipnoticamente. Eu não concordei com esta conclusão. Para que haja hipnotismo, tem que haver um estado de hipnose. Uma conversação comum, uma sugestão, uma palestra, uma troca cordial de opiniões entre duas pessoas, nada disto produz hipnose. Deve ser visto claramente que mesmo o mais leve nível hipnótico produz manifestações corporais e psicológicas para criar um estado de subordinação do paciente ao hipnotizador. Quanto mais completa a submissão, mais profundo será o transe. Fim do 2º capítulo.